Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para você que é membro, você que é assinante aqui do canal TV Perfeito Louvor. Este vídeo é exclusivo para você, então não deixe de comentar, pois é muito importante para a gente o seu comentário. Se você tiver dúvida, se você tiver sugestão, pode comentar que a gente vai produzir vídeos com base em seu comentário, tá bom? Então, participe, fique à vontade para perguntar, para sugerir, para dar também a sua opinião, né, Gláucia? É verdade, paz do Senhor, povo abençoado. A gente está fazendo esse projeto para você, por você, porque nós queremos ver você vivendo uma vida plena, um casamento pleno, direitinho, sabe? Como Deus planejou para cada um de nós. E muitas coisas que a gente aprendeu errado devem ser desconstruídas pela renovação da mente, pelo entendimento da palavra, e é para isso que nós estamos aqui. Mas esse clube da TV Perfeito Louvor vai continuar conforme a sua interação, conforme o seu engajamento. É por isso que a gente frisa mesmo que você tem que compartilhar, chamar seus amigos para assinarem também, chama suas irmãs da igreja e comenta, interage, sabe? Dá a sua opinião, sugestão e esclareça dúvidas mesmo, porque nós todos estamos aqui para aprender juntos. Glória a Deus, né? Por mais essa empreitada que o Senhor colocou nas nossas mãos e nós sabemos que vai ser bênção para milhares e milhares de famílias em nome de Jesus. Com certeza. E hoje a gente quer falar com você, conversar com você sobre um assunto muito importante, o sexo e a oração. É um assunto assim que eu tenho certeza que é dúvida de muitas pessoas, né? E a gente quer esclarecer algumas coisas em um bate-papo aí muito agradável com você. Então, por isso que é importante o seu comentário, tá bom? Olha, em primeiro lugar, eu acho que o primeiro ponto que a gente pode falar aqui um pouco é que o sexo, ele é criação, né? É um presente de Deus, podemos falar assim, para o ser humano, para o casal, né? Deus nos deu de presente o sexo e, por mais que seja um assunto que muitos pastores, de forma muito errada, não querem falar dentro da igreja, não querem esclarecer, né? O sexo é sim um presente de Deus para nós e podemos praticar o sexo, não é? No casamento e não só praticar ali de forma, como é que eu posso dizer, obrigatória para procriação, mas como também como algo que dá muito prazer, né, Glaucia? Exatamente. É uma coisa que a gente tem, né, no meio de muitos cristãos. Pessoas que acham que o sexo é só para construir a família. É o meio de construir a família. Mas Deus, na sua infinita bondade, em toda a sua perfeição, não faz nada pela metade. Deus sabe que nós de repente não aguentaríamos, né? Não entenderíamos o sentido do casamento se não fosse o sexo. Como assim, pastora Glaucia? Então casamento é só sexo? Não, mas o sexo é uma ligação muito forte. É um pacto de amor entre homem e mulher. É por isso que Deus fez o sexo. E nós precisamos começar a olhá-lo de outra forma, a olhar o ato sexual de outra forma. Se sexo foi criado por Deus, para que nós tenhamos, não só para procriar, mas para que nós tenhamos prazer um no outro, um com o outro também. Sexo é divino. Nós podemos dizer claramente, sem medo de errar, que sexo é divino. E aí, por que nós resolvemos falar assim, conversar assim com você? Sexo e oração. Porque quando a gente casa, a gente tem uma ilusão que o diabo colocou
na mente de muitos, né? De muitos cristãos e de todo mundo por aí afora. A gente tem uma grande ilusão, é uma mentira dele, mentira de Satanás, que ao casar se perde a liberdade que se tinha quando era solteiro. Então, muita gente diz assim, até né, as conversas mais frequentes entre casais, entre os solteiros, é o seguinte: você casou, você para de fazer sexo. A vida de casado, olha, por isso que era melhor quando estava solteiro. Porque quando a gente estava solteiro, quando namorava, tinha aquela vontade, aquele desejo de aprontar, não podia. E agora quando casa, fica aquela rotina, fica aquela monotonia. E para a gente começar a conversar, a gente tem que dizer totalmente o contrário disso. O casamento é um plano original de Deus para nós. E é um projeto maravilhoso, é sagrado. E no casamento é que nós temos total liberdade. É que nós podemos descobrir o verdadeiro e o mais completo prazer na vida íntima, na vida sexual, né, Henrique? Com certeza. No casamento você tem essa liberdade de descobrir, não é, o prazer, descobrir que você tem um presente de Deus que você pode, não é, dar prazer ao seu marido, à sua esposa, e você pode sentir prazer, né, dado pelo seu cônjuge. Então, nós temos que, vamos dizer, aniquilar mesmo, destruir esse pensamento de que não pode haver prazer, não pode falar sobre o sexo, não pode achar que tem essa liberdade dentro do casamento. Não, isso tem que ser destruído. Tem uma história para a gente mostrar, não é? Como tem sido assim, tratado de forma muito errada este assunto. Tem uma história em que uma jovem casada vai ao seu pastor e num aconselhamento ali no gabinete, né, pastoral, ela confessa ao pastor que sentiu prazer no sexo. Quando estava tendo relações com o marido, ela sentiu prazer. E aí o que o pastor fez? Foi lá e disciplinou a irmã publicamente porque ela confidenciou isso, porque ela declarou isso ao pastor que havia sentido prazer. E por que o pastor fez isso? Porque na mente dele, né, segundo ele, sentir prazer com o sexo é pecado. E não é. Vamos ler aqui 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3. O interessante é que aqui o apóstolo Paulo inicia, não é, faz uma declaração muito importante, começando pelos maridos. Veja só. Porque também tem aquela questão, né, Glaucio? Que a mulher vai lá e proporciona prazer ao marido e muitos maridos acham que não precisa. Acabou, né? Acabou. Isso. A mulher está ali para isso. A mulher está ali para isso, para proporcionar prazer, e a mulher fica de escanteio, vamos dizer assim. Sim, né? E isso é cultural, infelizmente. Nós somos criados numa cultura muito machista. Então, a própria mulher, né, as mulheres mais velhas até, da minha geração para trás, acho que a minha geração já não tem mais tanto isso, graças a Deus. Isso já está caindo por terra, esse conceito errado. Mas assim, para trás, né, da minha geração, as mulheres se conformaram com isso. Muitas mulheres são infelizes nessa área porque nunca tiveram prazer. Elas pensavam, poxa, eu vou casar, vou dar prazer para o meu marido e assim eu cumprirei o meu papel. Então, sexo para muitas dessas mulheres se tornou uma obrigação, somente uma obrigação. E a gente vai conversar e aprender que não é assim. Graças a Deus, nós podemos renovar a nossa mente para entender que não é dessa forma, que uma mulher sentir prazer no sexo. Sexo
com o marido, tudo direitinho, do jeito que Deus nos ensina, do jeito que Deus planejou para nós, não tem pecado algum nisso, né, Henrique? Com certeza, não tem pecado nenhum nisso. E tem muito, ainda hoje a gente vê pessoas aí falando, ensinando que a mulher não pode sentir prazer, a mulher não pode demonstrar que está sentindo prazer, não é? A mulher tem que ficar ali apenas calada, né? Sim, e outra coisa que eu acrescento também, viu, Henrique? Que a mulher não pode procurar o marido. Além de não sentir prazer, muitas mulheres ficam com seus desejos reprimidos ali, dando lugar ao diabo, porque não podem procurar o marido. Quantas mulheres que têm aquela mentalidade assim, se eu procurar ele hoje, ele vai falar, nossa, que sem vergonha, nossa, que safada, o que essa mulher está querendo. Mas a mulher pode sim tomar a iniciativa de procurar o seu marido quando ela quiser. Não só pode, como deve, como né? deve. Não só pode, como deve. Porque o Henrique vai ler agora 1 Coríntios 7, a gente vai entender por que não é pecado nenhum a mulher ter prazer em primeiro lugar, dar prazer ao seu marido e também procurar o marido quando quiser, quantas vezes quiser por dia. Exatamente. Tá? Não vão se escandalizar com isso, porque a gente tem, graças a Deus, base bíblica para falar. 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 3. Você que tem a sua Bíblia aí com você, abra também, confira com a gente. Na versão nova versão transformadora, a NVT, diz da seguinte forma: o marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa. Então, olha só, muitos falam que o apóstolo Paulo tem uma linha machista, né? Uma mão machista ao escrever, vamos dizer assim, né? Que ele tende ali mais para o lado dos homens. Só que é errado dizer isso. Paulo demonstra que não apoia nenhum tipo de machismo ao começar este assunto, tratando, em primeiro lugar, com os maridos. Então, o marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, ou seja, o marido deve dar prazer à sua esposa. O marido não pode deixar que a sua esposa passe vontade, fique na vontade, né, Glaucia? É interessante, mas para o marido ser assim, ele tem que ter a mente renovada pela palavra, em primeiro lugar, e outra, tem que ser um homem muito atento às necessidades da sua esposa. Gente, uma coisa que o Henrique pode falar melhor do que eu, mas outra coisa também na cabeça dos homens que tem que ser desconstruída. Não é errado você ser sensível aos desejos da sua mulher. Não é errado você prestar atenção na sua mulher. Tem homem que, às vezes, fala, não vou elogiar porque senão ela vai ficar se achando demais. Não vou prestar muita atenção. Marido e mulher se tornam um só quando se casam, isso é óbvio. Mas se tornar um só é o quê? É a gente poder contar tudo um para o outro. Tem mulher que não pode conversar com o marido. Conheço, infelizmente, casos de mulheres que, para irem ao ginecologista, fazer suas consultas anuais, precisarem, de repente, sei lá, se está com algum problema, se está com alguma infecção, tomar um remédio, ela tem que pegar um dinheiro escondido ali da carteira do marido, ela não consegue falar com o marido, olha, eu não estou bem, a minha saúde íntima não está bem, eu preciso de um remédio. Então, o homem, ele tem que estar atento ao que a sua mulher quer. E Paulo, olha aí, gente, esse argumento de que Paulo é machista já está derrubado só na primeira parte desse versículo, né? Com certeza. Está totalmente derrubado, porque ele orienta com clareza os maridos a darem prazer à sua mulher, a saber qual é a necessidade da mulher. Olha que coisa interessante, né? O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa, e dentro dessas necessidades aí entra essa questão do marido, né, ter a sensibilidade de conhecer aquilo que dá prazer à sua esposa, aquilo que faz bem a ela, não é? Dar prazer, é claro que o homem tem que se dedicar, sim, não é, na questão
do sexo mesmo, né? De se dedicar a dar prazer à sua esposa. Mas o prazer à mulher, não começa apenas no ato sexual em si. Começa no elogio ao acordar, né, pela manhã, começa numa mensagem carinhosa ao longo do dia, né? Tudo isso faz parte daquilo que dá prazer à esposa. Um abraço, né, um carinho, dizer que ama. Tudo isso está dentro dessas necessidades. Eu estou falando Sim. coisa errada, Glaucia? Não está falando coisa errada, porque uma coisa que muito homem não entende é que nós, mulheres, tem homem que casa com a mulher e fala, ai, mas ela é muito cheia de mimimi, mas ela é muito carente. Só que nós, mulheres, funcionamos diferente. É claro que tem umas mulheres que são, sim, um pouquinho cheias de mimimi. A gente tem que reconhecer, mas a gente sempre vai funcionar diferente. Tendo personalidade mais forte, sendo mais meiga, a mulher sempre, o mecanismo básico de toda mulher é igual. E que é justamente isso que o Henrique está falando. Que é assim, a gente funciona com gestos. A mulher, ela vai se excitando ao longo do dia com gestos do marido. Demonstrações de carinho, demonstrações de atenção. O homem não. O homem, ele pode estar cansado, ele pode estar bravo, teve um dia ruim de trabalho, mas se ele vê a mulher ali cheirosa, com uma lingerie do agrado dele, pronta para ele, pronto, ele esquece de tudo. Acabou. Ele já se excita ali na hora e vai fazer sexo maravilhoso com a sua mulher, vai ter prazer e vai dar prazer a ela. Então, o caminho do homem até a excitação é mais curto, é bem mais curto. O de nós, mulheres, não. A gente é muito emocional, então se o homem sai de casa correndo sem falar bom dia, por mais que a mulher tenha gênio forte, seja como for, ela não vai gostar. Isso, para ela, já vai ser um motivo de frieza, né? De não querer ali fazer sexo. Exatamente. Então, faz parte, né? Está dentro dessas necessidades todo esse caminho. O caminho é justamente isso. A gente pode chamar de caminho, uma trilha. Sim. A ser feita pelo homem até a mulher de fato ter o pleno prazer, né? Ele deve fazer uma trilha ao longo do dia com elogios, e aí o homem tem que conhecer sua esposa para saber o que agrada a ela, porque o que agrada uma mulher não vai agradar a outra. Então deve haver esse conhecimento, esse diálogo do casal para o marido saber, né? O marido deve conhecer o que de fato faz a sua esposa ter prazer, o que deixa ela feliz. E aí este versículo Paulo continua dizendo, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. Aí, aqui tem uma questão, né? Aqui tem algo que eu vou revelar e você, mulher, deve concordar comigo. É muito mais difícil para um homem, a tarefa para um homem é mais complicada, né? Eu vejo as mulheres dizendo que a vida dela é difícil, que tem que fazer isso, tudo, aquilo, outro, tem que cuidar da casa, dos filhos. De fato, são serviços, trabalhos que a mulher deve ser reconhecida por todo o trabalho que ela tem, que ela exerce dentro de casa e muitas também fora de casa, no ministério. Sim, tudo isso deve ser reconhecido. Só que o caminho do prazer, né, que o homem deve trilhar é muito mais longo do que o caminho que a mulher trilha. Né? O que a Glaucia falou ainda agora. A mulher se veste, põe uma lingerie, um perfume, pronto. Acabou, o homem já ficou feliz. É claro que eu não estou dizendo aqui que a mulher também não deve ser carinhosa, não deve dizer eu te amo, né? Tudo isso faz parte. Mas o caminho que o homem trilha é muito mais longo, né, Glaucia? Você acha que o caminho eu acho que é mais longo. Eu acho que é mais longo porque é justamente o que você falou ainda agora. Se o homem sai de casa, né, não dá um bom dia, não dá um abraço, não diz você tá cheirosa, ou, por exemplo, ela levanta, toma aquele banho pensando em, não, já vou tomar um banho já para começar a agradar meu marido de cedo. Se ele não reconhece, né,
pronto, acabou tudo. E muitas das vezes, é claro, se ele não reconhece porque não quer, está errado. Está totalmente errado. E só que muitas das vezes o homem é meio distraído, meio lerdo, Eu né? falei que o caminho do homem ao prazer, à excitação, é mais curto no sentido fisiológico da coisa. Não, eu falo né? assim, o caminho que o homem deve trilhar para fazer a mulher ter prazer. O caminho dele é mais longo e o caminho da mulher é mais curto em dar prazer ao homem. Sim, entendeu? A excitação do homem. Com certeza. Entendeu? É isso que eu tô falando. É a questão fisiológica da coisa. Mas o homem, ele também precisa ser bem tratado. Ele também precisa ser amado, elogiado. Uma coisa que está se perdendo com esse movimento do feminismo, porque eu sou mulher, eu sou forte, eu posso tudo, eu sou poderosa. Nós estamos perdendo a delicadeza de ser mulher. Ser mulher é uma dádiva. Ai, parece tão clichê, pastora, o que você vai falar agora, mas olha, só nós podemos gerar, é clichê mesmo. Mas é maravilhoso dar vida a um outro ser humano. E Deus permitiu isso a nós. Ele sabe que nós somos fortes de um jeito muito interessante. Não é desse jeito que esses movimentos, que essa turma que tem hoje em dia, os lacradores, né? Ficam falando por aí. É outra mentira do diabo também, para fazer com que nós, mulheres, pensemos o seguinte: eu sou autossuficiente, eu me basto. Eu não tenho que cuidar de marido. Se ele quiser ter prazer, ele vai ter. Se não, ele que se vira, eu não estou nem aí. E aí isso dá lugar a muito divórcio. Resumidamente, sabe? Dá lugar à traição, dá lugar a um monte de coisa. Então, assim, eu entendi agora o que você falou. Concordo plenamente. Não estava entendendo, né? Concordo plenamente. O caminho do homem é mais curto na questão fisiológica. Sim, na questão fisiológica. Aí torna-se o trabalho da mulher mais... É isso que eu queria, que eu estava dizendo. Torna o trabalho da mulher, vamos dizer assim, mais fácil. Né? Pra gente mais entender. Mais fácil entre aspas. Entre aspas. Entre aspas, porque aí vem justamente isso que eu estou falando. De a mulher esquecer de tratar o homem bem. Sim. E outra coisa que nós estamos vendo, Henrique, é que as mulheres da minha geração para cá têm sido criadas. Eu, como mãe, sou mãe de menina, tomo muito cuidado com isso. Têm sido criadas como princesinhas. Nós somos filhas de Deus, assim como os nossos maridos são. Então, se eu quero ser amada, se eu quero ser bem tratada, é lógico que às vezes a mulher tem necessidade maior de elogio, como eu falei há pouco. Sim. Mas o homem, ele também precisa. Então, embora o caminho mais curto, né, o caminho para o homem ter prazer seja mais curto, mas isso é só na questão fisiológica. O homem, ele precisa ter um lar de amor. Ele precisa ter um ambiente saudável, porque ele tem tanta coisa para fazer, ele tem tantos assuntos a resolver que para ele é pesado ser o marido, é pesado ser o sacerdote do lar. É claro que o sexo para o homem serve para relaxar, né? Para muita coisa. O sexo é bom, gente. Não tem que ter vergonha em falar disso. Sexo é bom, é maravilhoso. Se não fosse bom, Deus não teria deixado para a gente fazer. E da maneira certa, casados, é melhor ainda. Mas é interessante a gente conversar sobre isso, porque quanta coisa a gente está aprendendo e a intenção desse vídeo é que você venha refletir a respeito de tudo isso que a gente está conversando, né, Henrique? Com certeza. Então, a trilha que o homem faz para dar prazer à mulher é maior do que a trilha que a mulher faz para dar prazer ao homem. Porque a mulher consegue dar prazer ao homem muito fácil mesmo. A mulher já foi feita para isso, né? Nós somos desenhadas para isso. Vamos agora dizer algo muito interessante. O corpo da mulher, o corpo dela em si já dá prazer ao homem. Né? Então, assim, o caminho que ela faz é menor. Né? Agora, o homem, ele deve prestar muito bem atenção nisso. Ele tem que fazer uma trilha maior, né? Tem que fazer uma trilha maior. E é nisso que eu queria que tanto você, homem, como mulher, compreendesse.
né? Tem muita mulher que reclama, que trabalha muito, que tem que se esforçar e ainda tem que dar prazer para o marido e aquela coisa toda. Mas o caminho... Como se isso fosse a tarefa mais difícil de fazer, mais difícil de fazer. A mulher fala disso colocando um peso tão terrível. Porque assim, ó, por exemplo, uma coisa que eu não gosto de fazer é lavar louça. Mas todo dia, toda hora eu tenho que fazer. Eu sempre falo isso na rádio, não gosto de lavar louça. E aí, nós mulheres, muitas vezes a gente tem essa mania de falar, nossa menina, eu fiz isso, eu fiz aquilo, trabalhei, limpei a casa. Quando chegou de noite, meu marido ainda queria sexo. É a mesma frase, trocando em miúdos, vocês vão entender. Trocando em miúdos não, né? Fazendo uma comparação aqui. É a mesma coisa se eu falasse assim para uma amiga minha. Ai, gente, ainda cheguei em casa de noite, olha, o Henrique me botou para lavar uma pia de louça cheia. É a mesma coisa, porque os valores estão invertidos, né, Henrique? Então, o caminho que você faz para dar prazer ao seu marido não é tão longo quanto o dele, né? Vamos deixar isso bem claro, vamos aprender isso hoje. E não estou dizendo que o homem não deva fazer esse caminho, pelo contrário, ele deve trilhar esse caminho justamente porque Paulo inicia essa conversa com nós, os homens. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa. E estão dentro dessas necessidades todo este caminho que ele deve trilhar do início do dia até o fim. Até a hora de dormir, né? Não que a mulher não deva tratar bem o seu marido ao longo do dia e achar que na hora do sexo resolve tudo, né? Não, eu faço um bom sexo, eu dou tanto prazer a ele que o resto do dia eu posso maltratar, posso, né, não ser carinhosa. Não é isso. Né? Você deve ser carinhosa, deve tratar bem, até porque quando você maltrata, significa que você não ama, né? Como é que você vai maltratar alguém que você ama? Não existe isso. Tá bom? Então, aí o versículo 4, o que a gente vai ter? A esposa não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre seu corpo, mas sim a esposa. Isso aqui é bem difícil de se compreender, não é? Quer dizer que se o marido quer, né, fazer sexo e a esposa não quer, ele tem que ir lá e tomar lá a força, vamos dizer assim, fazer a força. Não é isso, já seria outra coisa, menos sexo de um casal, né? Isso seria qualquer outra coisa, né? Seria outra coisa menos tem que falar a palavra clara. Seria um estupro, né? Seria um estupro, não seria um casal fazendo sexo com amor da forma que Deus nos orienta, nos deixou como presente. Né? Aqui ele deixa claro, vamos só esclarecer, aqui entra aquela questão da submissão pelo amor, né? Pelo amor. Você pertence ao seu marido em amor e o marido pertence à esposa em amor. O que isso significa? Nós nos amamos e por eu amar a minha esposa, eu vou satisfazê-la. Sim, é uma entrega, e ao contrário, né? Uma entrega totalmente mútua e totalmente consentida. Justamente. Então não é uma alegação, não é uma, vamos dizer aí, justificativa para você forçar. Sim, não quero, vou lá e forço. Aí, né? Por outro lado, Henrique... Não quer, vou lá e forço. Sim. Aí, por outro lado, tem um erro nosso, um erro das mulheres. Porque não adianta também um monte de mulher cristã se levantar para falar mal de homem. Se nós também erramos, vocês podem muitas vezes achar que eu sou machista, daqui para frente nesses nossos vídeos, nessas nossas conversas, que vão ficar cada vez mais íntimas, porque tem muito assunto para isso. Vocês vão falar, nossa, pastora Glaucia tem cabeça masculina, ela só pensa com cabeça de homem, defendendo os homens. Mas, gente, pelo amor de Deus, mulheres... Uma coisa que tem que ser entendida, que volto a falar daquela mentira do diabo, do comecinho, né, do assunto.
quanto mais tempo a gente está casado, sabe? Mais frio fica o sexo, mais distante a gente fica. Não tem que ser assim. Se na sua vida, se no seu casamento a coisa está acontecendo desse jeito, vamos rever tudo. Vamos começar de novo porque está tudo errado. O que acontece? Se o sexo é uma entrega mútua e consentida, como nós acabamos de falar, o casal tem que ficar cada vez mais íntimo. O sexo tem que ficar cada vez melhor. É isso que Deus planeja pra gente. Mas o diabo rouba essa ideia do casamento sagrado para que os casais venham a se separar. Venham a destruir a família. Aí o que eu quero dizer? O que eu quero falar que é o nosso erro? Mulheres usam o sexo como moeda de troca. Mulheres, para fazer birra porque não conseguem algo com o marido, fazem greve. Isso é inadmissível. Se você, minha amiga, já fez, já pensou em fazer, já ouviu o conselho de amiga para fazer isso, está pensando em seguir, não faça. Não faça, porque isso tem um peso espiritual muito grande. Você está descumprindo a palavra, você não está sendo a mulher sábia, a mulher ajudadora que Deus te levantou para ser. E você está abrindo uma grande brecha. Quando a mulher fala, bom, já que eu tenho que dar prazer para ele, mas ele não está sendo do jeito que eu quero, então eu vou fazer greve, ou então vou pedir coisas em troca para que ele tenha prazer no meu corpo, a mulher está totalmente errada. Ela está destruindo o casamento dela pouco a pouco, né, Henrique? Este versículo, ele quer dizer o seguinte: o sexo no casamento não é seu para você negar dar ao seu marido, né? O sexo não é seu para você tê-lo como propriedade e dizer, não vou dar o sexo a você por causa disso ou daquilo outro, a não ser que seja algo de fato justificado, né? Um dia muito cansativo, de fato, uma dor que realmente existe naquele momento, né? Não é aquela famosa dor de cabeça, não. Não, é isso não. De fato, uma doença, não é? E aí daqui a pouco a gente vai chegar no ponto também desse vídeo, que é a questão do título, né? Do jejum, da oração. Então, o sexo no casamento não é meu, não é propriedade minha. Para o meu corpo... Só um conduz, né? Não é só um que conduz. Eu falo, olha, Glaucio, sinto muito. Estou negando, não tem. Sinto muito. Por quê? Porque não quero. Ou então, hoje tem, de qualquer jeito. Ou então, hoje tem, de qualquer jeito. Não funciona dessa forma. É isso que este versículo, que Paulo quer nos ensinar, que não pertence apenas a um, né? Não pertence a só o marido que vai lá e força, faz do jeito que quer, ou só a esposa que nega, que não quer e pronto, acabou. Não, é dos dois, e os dois devem estar felizes e sentindo prazer na hora da relação. Se um não sente, alguma coisa está errada e precisa ser corrigida, né? Então, podemos também dizer que este versículo está dizendo o seguinte: se um não está sentindo prazer, significa que há alguma coisa errada, porque não pertence a apenas um, pertence aos dois. O direito do prazer é dos dois. Certo? Acho que a gente já pode ir para o versículo 5. Aí, olha só, o versículo 5 dá ainda um complemento maior a isso, aí a gente já entra na parte da oração, né? Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem. Olha aí, o que o versículo 4 quer dizer, justamente isso. Quando não houver relação, os dois devem concordar, né? E é claro, se a esposa ou o marido fala, olha, hoje não dá porque estou muito cansado, ou estou muito cansada, hoje estou com dor, ou há uma enfermidade, o outro também tem que compreender. Não deve virar para o lado de biquinho, com raiva, né? Ficar sem falar uma semana,
Não, tá Como acontece, como infelizmente, acontece. em muitos casamentos. Acontece. Tá errado também. Infelizmente. Então, como eu amo a minha esposa, eu vou compreender que aquele dia não dá. E vice-versa. Né? E aí, ele continua dizendo, não, vamos ler novamente do início. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual. Para quem ainda estava em dúvida que de fato o assunto é esse, ele já deixa mais claro ainda, por um certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Olha aí, a oração, algo muito importante que não pode faltar na vida do cristão. Como também o sexo. A Glaucia falou algo aqui no início, que falou que o sexo é a ligação, né? É algo que, se não tivesse, a gente não entenderia o sentido do casamento. Sim. O sexo é como água, não é? É como água. O ser humano, ele é mantido com água e com comida. Sim. Se não há um dos dois, o ser humano não sobrevive, não é? Então, o sexo é como água. Sem a água, não sobrevive. Mas não vive só de água. Tem outras coisas também, não é? E aí, uma dessas coisas a gente pode dizer que é a oração. Sim. Né? Sem a oração, o casamento, o cristão, independentemente de ser casado ou não sobrevive. Né? Sem a oração, sem a sua comunicação, o seu relacionamento com Deus, o cristão não sobrevive. No entanto, a oração não pode tomar o lugar do sexo dentro do casamento. Isso é muito interessante de se dizer. A oração não pode tomar o espaço, o lugar do sexo no casamento, como o sexo não pode tomar o lugar da oração. Né? E aí ele fala, para se dedicarem à oração, né, de um modo mais pleno, e depois disso, unam-se novamente, para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Olha que interessante. Muito interessante, gente. Então, se vai se dedicar à oração, em primeiro lugar, para se dedicar à oração de um modo mais pleno, que ele fala, que é questão do jejum, a oração, vamos dizer, passar uma semana em oração, em consagração, né? Consagrar-se é se separar, é se voltar totalmente a Deus. Então, seja 1, 2, 3 dias, deve haver um mútuo consentimento. Sim, aí, Henrique, deixa eu fazer um parênteses aqui, que eu acho que até você vai falar sobre isso, mas eu me adianto, porque a gente fala para muita mulher que não é cristã, para muita mulher, ou melhor, desculpem, que é a coluna do seu lar, que é cristã sozinha. Sim. E ouvindo a gente falar dessa forma, elas vão dizer, mas como eu faço então? Eu preciso jejuar. Minha amiga, deixa eu te falar um negócio. Se o seu marido não é cristão, você acha que ele vai entender o jejum? Ele vai chegar para te procurar e vai dizer assim, aí você vai falar, ei, não posso não. Posso não. Por quê? Porque eu estou orando, eu estou jejuando. Ele que já não quer saber do seu Deus, que já não teve ainda o encontro com o seu Deus, vai ficar com mais raiva desse Deus. Vai falar, o que é isso? Agora que ela está na igreja, agora que ela se converteu, não quer mais nem sexo, de semana a semana vive com esse negócio de jejum. Que palhaçada é essa? O homem vai ficar indignado. Pastor, então como eu faço? Eu não posso jejuar? Eu creio que não. Veja se você concorda comigo, Henrique. Eu creio que não, até que o seu marido se converta e entenda de fato a importância do jejum. O que você pode fazer é ter momentos de consagração, porque a consagração é diferente do jejum. Deus vai te honrar, Deus não vai te deixar enfraquecer. Você vai orar, você vai meditar na palavra constantemente, você vai ter os seus momentos de consagração, mas não pode deixar de ser a esposa que o seu marido precisa, até porque você já conhece a palavra.
e você vive a palavra. Para uma pessoa que não é cristã, não vai entender a história do jejum. É necessário que haja muita luta. Você vai falar, pastora, mas é uma luta espiritual para o meu marido se converter. Então, se eu não jejuar, eu não vou vencer facilmente essa luta. Deus olha para a situação de cada um de nós de forma diferente. Ele sabe como são as coisas e ele vai te honrar. É claro que você não pode deixar de orar, não pode desanimar. Mas eu penso dessa forma, Henrique. Eu acho que uma mulher que tem um marido que não é cristão, ela não pode estar jejuando sempre, porque quem jejua não faz sexo. E para explicar isso para uma pessoa que não entende, que não é cristão, como é que vai fazer? Você não pode negar o sexo ao seu marido que não é cristão, né? Ou vice-versa. Vai que o marido que é crente e a esposa não, né? Então, um não pode negar o sexo ao cônjuge que não é cristão, que não se converteu ainda, e utilizar o jejum, né, ou a oração, não é como desculpa, não, eu estou jejuando, estou orando, ao invés de você vamos dizer assim, ao invés de você ser caminho para a conversão do seu marido ou da sua esposa, você vai estar afastando, né, ele ou ela dos caminhos do Senhor, porque vai justamente causar essa revolta. Né? Vai causar essa revolta. Então, não pode haver isso. Inclusive, nós já recebemos, né? Muitas mensagens de mulher falando, me converti, agora meu marido está longe de mim. Então, é claro que se o seu marido ou sua esposa não aceita, né, você como cristão já é uma outra coisa, que Paulo também trata a respeito disso, mais para frente, nos versículos 12 em diante. Olha só o que ele diz ali no versículo 12. Agora me dirijo aos demais, embora o Senhor não tenha dado instruções específicas a respeito. Se o irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separe dela. E se uma irmã for casada com um irmão descrente, e se ele estiver disposto a continuar vivendo com ela, não se separe dele. O que ele está dizendo? Se o cônjuge não pôr, né, se seu cônjuge não pôr você na parede dizendo ou eu ou seu Deus, continue com ele, continue com ela. Agora, se você for forçado a escolher, você deve escolher a Deus, é claro. Você não pode dizer, não, então eu deixo de ir à igreja, deixo de cultuar para continuar com o meu marido ou com minha esposa, porque senão meu casamento acaba. Não, o seu casamento não é mais importante do que a sua vida com Deus. O seu relacionamento com Deus está antes. Né? É claro, não estou dizendo aqui para você sair por aí se divorciando, não é isso. Eu estou dizendo que se você é forçado a escolher... Isso é uma situação extrema, né? É uma situação extrema. Extrema, se chegar a este extremo, onde a esposa ou o marido disser, escolhe ou o nosso casamento ou o seu Deus. Aí você tem que escolher Deus, não deve haver dúvida, né? Agora, se não há isso, é isso que Paulo está dizendo, se não há este extremo onde você é forçado a escolher, você deve continuar vivendo e não pode negar o sexo, né, ao seu marido, à sua esposa e também não pode deixar de orar. Então você vai orar em momentos que dá para você orar, em que você sabe que se você passa aí amanhã sozinha em casa, vamos falar da esposa, né? O marido trabalha, chega só à noite, ora durante o dia. Exatamente. Né? Exatamente. Ora durante o dia. Agora não. Me deu uma deixa muito boa. Vai, termina aí seu raciocínio. Agora não, tem irmã que quer orar quando o marido chega. Né? Aí o marido chega. O homem, gente, ele usa o sexo para relaxar. Ele usa o sexo para relaxar. Nós, mulheres, inventamos de tudo. Uma coisa que eu adoro é comer chocolate. Já falei na rádio também 1000 vezes que eu sou chocolatra. O Henrique, quando quer me agradar, me leva um monte de chocolate.
Cacau Show, tá, amor? Fica a dica. Hum. Já acabou. Tá. Já acabou. Vamos renovar o estoque. Mas é sério. A gente usa diversas maneiras para relaxar. O homem, a preferida dele, eu acho que se eu colocar um monte de homem aqui e perguntar, todos vão falar é sexo, é sexo, é sexo. Em primeiro lugar. É claro que uns vão ter futebol e tal, mas a gente tá falando de sexo. O sexo tem um poder muito grande sobre o homem, né, Henrique? É. E aí, a mulher chega, né? Aí o homem tá lá esperando esse momento íntimo e maravilhoso com a esposa levanta e fala assim, peraí que agora eu vou orar. Não, menino, tem que orar de madrugada, eu tô aqui numa vigília, tô aqui no momento. E ainda tem mulher que acha o marido um sem vergonha, que acha o marido, que é isso, seu tarado, você tem que entender que eu vou orar, eu tô orando pela nossa família. O homem não está errado. Aí é que a gente quer conversar. O ponto central desse vídeo é isso. Sabe? Falamos isso. tudo isso até agora para chegarmos nesse assunto. E, olha, ainda tem muita mulher hoje em dia confundindo as coisas. Pastores, mas vocês falaram que sem oração o cristão não vive. Sim, mas uma coisa, a gente tem que aprender a ter equilíbrio em tudo, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não é só sexo, mas também não é só oração. Aí, quando eu falei que o Henrique me deu uma deixa muito boa, ele me lembrou de Provérbios 31:18, aonde fala, né, dependendo da versão bíblica, mas aonde fala que os negócios das mulheres sejam lucrativos e que ela mantenha a lâmpada acesa. Resumidamente, é esse o versículo. Que ela mantenha a lâmpada acesa à noite. Está escrito assim. A última palavra, à noite. E o que isso quer dizer? Não é lâmpada acesa de ser luz do mundo, não. Porque aí a minha amiguinha vai ouvir e vai falar assim, opa, pastora, aí, ó, eu tô sendo isso aí, eu tô sendo luz do mundo. Não, é outra lâmpada. Provérbios 31 é um capítulo que lembra a todas nós mulheres como que nós temos que ser. Que mulheres que nós somos capazes de ser, porque nós somos, gente. A mulher é forte, a mulher luta, a mulher quis ser inserida em mercado de trabalho. Então tem muita mulher que trabalha fora, é obreira na igreja, é esposa, é mãe, e a gente recebe um monte de reclamação. Eu tenho que ser tudo isso, ainda tem que estar bonita? Ainda tem que estar pronta para o meu marido à noite? Tem sim. Tem sim. Isso é muito importante. E nós temos que entender uma coisa, se a gente não está dando conta, se a gente acha que a jornada está muito difícil, Deus nos ajuda a dar conta. Agora eu vou falar uma coisa para você, minha amiga, você que quer orar, você que está sentindo que o seu casamento está frio, sexualmente falando, uma coisa que eu aprendi e que vocês vão ouvir, é bom que esse vídeo fique aí, vocês podem ouvir várias outras vezes, porque pode chocar no primeiro momento, como me chocou quando eu ouvi, Henrique. Uma amiga minha, há um tempo atrás, ela mora no Paraná, e ela foi a um congresso de mulheres na igreja dela, onde tinha uma pastora que falou para elas assim no meio da ministração, queridas, vocês não estão querendo fazer sexo? Vocês não estão querendo ter prazer e dar prazer pro seu marido? Porque eu estou muito cansada, porque é menino, é casa, é tudo. Aí ela diz assim, sabe como é que vocês vão ter vontade? Orando. Orando, mas durante o dia, viu, gente? É durante o dia, como o pastor Henrique falou. Não é para substituir o sexo pela oração. Aí ela falava assim, e eles diziam, mas como orar, pastora? Que oração a gente faz? É pedir para o Senhor renovar em você a vontade de quê? De namorar com o marido, de fazer amor com o marido, de dar o seu prazer para o marido, de dar prazer e sentir prazer ao marido. Pastora do céu! Que vergonha! Que escândalo você falar desse jeito. Como é que você fala? Pede para Deus. Como é que você se refere ao sexo com o seu marido? É namorar? É fazer amor? É dar? É fazer o quê? É dar, gente. É dar mesmo, tá? Estamos falando português claro aqui. Vocês acham que eu estou numa posição bem confortável de falar dessa forma? Não, não estou. A gente fica envergonhada. Mas Deus mandou, a gente obedece. E aí essa minha amiga muito chocada e ao mesmo tempo impressionada, maravilhada, vários sentimentos. De uma vez, isso faz já mais de 2 anos, ela veio contar para mim. Ela veio falar, Gláucia do céu, a pastora falava isso, que a gente tem que orar e chamar o Espírito Santo.
Aí ela falava assim, olha, é pouco antes do sexo, viu, também? Marido chega, você fala, tá bom, amor, peraí, benzinho, só vou ali um pouquinho. A mulher vai ao banheiro, ora, rapidinho, fala, o Espírito Santo me ajuda. Eu quero ter vontade de fazer amor com meu marido, de namorar, de dar, que seja, do jeito que você fala aí, entre vocês. E ela falou, gente, vocês estão chocadas agora, mas façam a experiência. Façam a experiência. E ela dizia tudo isso, porque sexo é de Deus, sexo é divino, é para ter prazer, sim. E aí, ela tinha relatos de muitas mulheres que decidiram viver essa experiência, orar com esse propósito e começaram a viver uma vida plena, uma vida completa na área sexual. Isso é muito sério. Então, quer dizer, a oração, ela é importante, mas a lâmpada tem que estar acesa. E se eu não consigo manter a minha lâmpada acesa, se eu não tenho inspiração, porque todas as minhas atividades do dia a dia tiraram a minha energia para isso, eu vou buscar essa energia em Deus. E, queridos, isso faz sentido. É oração, é sexo e oração. Mas o casal tem que orar também pelo seu casamento, pela sua vida sexual. Outra coisa que nós temos aprendido que muito casal não faz é orar junto. Pode orar... pastor, mas é esquisito, né? A gente está lá, um vai provocar o outro, os dois estão excitados. Peraí, vamos orar então, antes de fazer sexo. Não. Mas o casal pode orar depois, o casal pode orar junto, deitado na cama, com as roupas íntimas. Isso, gente, não é desrespeito ao Senhor. O sexo, ele é a blindagem do casal. Um sexo bom, frequente, prazeroso, do jeito que Deus ensina, é a blindagem do casal. Torna o casal cada vez mais unido para enfrentar tudo que vier. Sabe por quê? Por que a gente tem falado isso e vai falar mais ainda a cada dia? Tem muita mulher, Henrique, que ora. Tem irmãzinha aí, ó, que 6 horas da manhã abriu a igreja, ela já está lá para consagração. E o casamento dela não anda bem. E ela fala assim, nossa, mas eu oro tanto, eu busco tanto, eu estou com a vida no altar e no meu casamento as coisas não estão funcionando. Porque você está orando demais. É aquele negócio, né? Que susto falar que está orando demais. Eu falei ainda há pouco, né? O que adianta você comer bem e não tomar nem um pouco de água? E não tomar nem um pouco de água. Seu rim vai pro brejo. Vai pro brejo, vai paralisar. Né? Vai paralisar, seu rim vai paralisar. Então, o que adianta você orar? Orar e não ter prazer no seu casamento, não fazer sexo, não dar alegria, prazer ao seu marido, à sua esposa. Então, é uma coisa que não pode substituir a outra. Sim. Né? Então, quem é casado e o cônjuge não é cristão, né? Ore nos momentos que dá, não vá substituir, né, o momento do sexo pela oração. E aí um outro exemplo que a gente pode também trazer, seu marido chegou, tá de folga. Ah, não, hoje eu separei o dia para oração. E não, se ele não entende, se ele não compreende a oração, se ele não é cristão ainda, ou se é cristão e falou, não, do mesmo jeito. Não quero hoje, eu quero namorar, hoje eu quero passar o dia com você, vamos orar depois. É do mesmo jeito. Né? A oração não pode substituir o sexo, como também o sexo não pode substituir a oração. E é justamente esse exemplo também que a Glaucia deu, né? Frequente. Tem casos, né, Henrique, de pessoas que vão até o pastor, o marido que tem coragem de falar, pastor, eu tô cansado, Tem um amigo nosso de confiança, fonte fidedigna, que contou que aconteceu isso na igreja dele. Ele ficou sabendo. E disse assim, que um marido, um rapaz obreiro, os dois, marido e mulher muito abençoados, e o marido uma hora chegou e falou, por sinal, o marido, um rapaz muito bonito, chegou e falou, pastor, as mulheres da igreja dando em cima dele e tal, porque, né, infelizmente acontece.
Aí ele foi falar pro pastor, pastor, eu não estou conseguindo. Eu vou cair em pecado. Ele foi advertir o pastor, me ajuda que eu tô quase lá, eu vou trair. E o pastor falou, que isso? Mas você é um obreiro, você canta na casa do Senhor, o que está acontecendo? Como é que você fala um negócio desse? Por que você vai trair, pastor? A minha mulher não me supre. Mas por que ela não te supre? Porque ela ora demais. Quando eu quero, a qualquer hora de madrugada, ela levanta, sai correndo, fala, não, peraí que eu tenho que orar. Tô ajoelhada aqui, ó, tem que orar. Deixa para depois, e esse depois nunca chega. E aí a mulher veio se queixar com o pastor, achando que estava certa, e o pastor, graças a Deus, foi sábio e falou, não, minha irmãzinha, o dia, Deus é tão maravilhoso que ele não fez o dia com 1 hora só. Deus não colocou assim na nossa frente, ó, o dia tem 1 hora só, então nessa hora você vai fazer sexo ou vai orar, escolhe. Não, o dia tem 24 horas. Isso é para a gente ter organização, aprender a administrar o nosso tempo, orar e fazer sexo. Fazer sexo e orar, porque com essas duas coisas a vida é maravilhosa. Com certeza. Se tem sexo e tem oração, pronto, tá tudo perfeito, na bênção. Menino. Porque a oração é o meio que você tem de se comunicar com Deus. Sim. E o sexo é o presente que Deus deu para você. Pois é. Né? Para você viver no seu casamento, para você ter prazer no seu casamento. Então, seja organizado, seja organizada e ore na hora certa, no momento certo e viva o sexo com muito prazer, faça sexo com muito prazer com a sua esposa, com o seu marido. Abundância. Gente, abundância, olha, né? É muito legal o Henrique falar que sexo é que nem água. Eu tomei 2 copos de água antes de começar o vídeo. E aí a gente vai conversando, vai falando, vai vivendo e dali a pouco já dá sede de novo. Entendeu? Não é? Henrique? Desse jeito. Dali a pouco já dá sede de novo. Já dá sede de novo. Pastora, mas eu fiz sexo. Hoje é quinta-feira. Nós estamos gravando esse vídeo numa quinta-feira. Pastor, mas eu fiz sexo com meu marido ontem. Querido, ontem foi quarta, hoje já é quinta. Já tá com sede de novo. Se não for por motivos totalmente compreensíveis, vai lá, mata a sede do maridão. E o maridão mata a sede da esposa. Justamente. Não é assim? Com certeza. E glória a Deus por isso, gente. É dando glória a Deus que a gente faz não necessariamente na mesma hora. Mas é dando glória a Deus pelo sexo. Mas glória a Deus que Deus deu sexo para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Deus abençoe. O que você achou desse vídeo? Um pouco longo, mas necessário para falarmos. Mais curto. Né? Não tinha. A gente tinha que. É esse tempo mesmo. Né? Provavelmente os vídeos que a gente vai produzir aqui serão todos assim. E é por isso que a gente pede seu engajamento, que você comente aqui o que você achou. Gerou alguma dúvida? Porque a gente quer saber. Se tiver dúvida, a gente já faz um outro vídeo dando continuidade a este assunto para a gente partir para um outro assunto e postar aqui para você, tá bom? Porque a gente quer sempre produzir de acordo com o crescimento de vocês, o desenvolvimento de vocês dentro desses temas que a gente vai apresentando aqui, não é? Então vai comentando, dê aí, fale o que você achou deste vídeo, se surgiu alguma dúvida, se você tem um caso específico dentro deste tema que você gostaria que a gente trabalhasse, que a gente fizesse um vídeo falando a respeito, pode também deixar aqui nos comentários que a gente vai fazendo, tá bom? Então, Deus abençoe, não esqueça de orar, de abençoar sua casa, seu casamento, e não deixe de ministrar dentro do seu casamento, fazendo sexo com muito prazer. Porque sim, o sexo é uma forma de você ministrar sobre a sua esposa, sobre o seu marido. Sim. É por isso que tem aquele versículo, né? Aquele que está com a alma faminta, o amargo vira mel, vira doce, não é? E aquele que está com a alma farta, um provérbio, está aqui na Bíblia. Aquele que está com a alma farta, o doce é amargo, né? Então, aquele que está farto, aquele que está ministrado, aquele que está blindado com muito sexo prazeroso dentro do casamento, quando ele sair, ele não vai cair em armadilhas.
Agora, aquele que não está, infelizmente, ele está à mercê de ataques, de armadilhas de Satanás. E o próprio Paulo, olha aí, ainda vai surgindo mais coisas para falar, né? Você vê, é uma E bênção. o próprio Paulo fala isso lá no versículo 5 de 1 aos Coríntios, capítulo 7, que a gente pode se dedicar à oração, né, durante um tempo, em comum acordo, e depois nos unir novamente para não cairmos em tentação por não termos domínio próprio. Então, aquele que não está sendo suprido, ele vai cair. Vai cair. Porque sexo, até a psicologia tem comprovação científica para dizer que o sexo, o ato sexual em si, é cíclico, ou seja, é como comer e beber. A gente não dá esse exemplo à toa. A gente pesquisa para falar para você, para conversar com você. A gente tem que estudar, né? São assuntos da palavra de Deus. Então, não dá para chegar aqui e falar de qualquer jeito. Então, gente, sexo é tão importante, isso é científico, quanto comer e beber. Então, é aquilo que a gente já falou. Se você não come, você morre. Se você não bebe, você morre de desidratação. Se você não faz sexo, você vai pecar. Você vai cair na tentação. Por que tem muito homem por aí viciado em pornografia? Porque é lógico, existem outros casos, bagagens, coisas que, né, indo mais a fundo, conversando mais intimamente, a gente fala sobre o assunto. Mas por que tem muito homem buscando alternativas, lá fora, buscando outras alternativas? Porque quando a gente está com sede, quando eu estou com sede, o que eu vou fazer? Eu vou correndo atrás de um copo d'água. Se não tem água, você está na rua, você compra água. Você se vira, mas você precisa... água, toma suco, toma refrigerante. Você precisa matar a sede, de qualquer jeito. Esse é exemplo, né? Ou então tomar água suja, em últimos casos. Sim. Né? Quem não come, por exemplo, quem não tem dinheiro para comer, vai se alimentar onde? A vontade dessa água não passa. Não passa, a fome não passa. Não passa. Então, deve haver, não é, este entendimento e vamos, em nome de Jesus, suprir um ao outro. Deus abençoe e a gente termina por aqui este vídeo e te esperamos para o próximo. Esperamos o seu comentário e eu tenho certeza que de alguma forma este vídeo te abençoou. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor e vamos lá, interaja no canal para que a gente possa conversar mais e mais sobre esses assuntos tão importantes para a vida plena do cristão. Exatamente. Pegue o link desse vídeo, ele é exclusivo somente para os membros do canal, mas você pode pegar o link e compartilhar com todos os seus contatos e dizer, olha, esse vídeo é exclusivo para quem é assinante. Vai lá, assine, seja membro do canal e assista, porque eu tenho certeza que vai falar com você. Então compartilhe. Você compartilhando vai trazer novos assinantes, novos membros aqui para o nosso canal, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe.